Nesta aula, estudaremos o conceito de calor latente, bem como a sua equação matemática. Vamos para a aula? Na aula passada, vimos que nem todo calor é usado unicamente para fazer mudanças de temperatura. E esse calor, que de fato é usado para mudar a temperatura, se chama calor sensível. Nesta aula, estudaremos o calor latente, que é um calor não relacionado a, de fato, variar temperaturas, mas sim a um outro fator que veremos agora. O calor latente é o calor associado a mudanças da estrutura microscópica / cristalina do material. Exemplo, fusão e ebulição. O que essa definição quer nos dizer? Ela quer nos dizer que o calor latente ele está associado à mudança na estrutura atômica do material. O que isso quer dizer? É visto na química que o sólido, os materiais, tudo feito de matéria, é composto de átomos que interagem entre si. E essa interação, de fato, constitui o que a gente vê como objeto, matéria, massa. Então, o calor latente ele está associado justamente à mudança não de temperatura, mas sim da forma que os átomos interagem entre si, ou como eles são organizados na estrutura do objeto, certo? Então, vamos supor, na água virando vapor. A água não deixa de ser água, mas as interações entre as moléculas da água, entre os átomos que compõem as moléculas da água, mudam. Eles passam a se tornar mais afastados, o que constitui a mudança do líquido para o vapor. Agora, existe um calor associado a isso, porque, de fato, você não consegue fazer uma mudança nas interações dos átomos sem despender uma energia nesse processo. E essa energia utilizada é o que a gente vai chamar de calor latente. Ou seja, é um calor associado à mudança nas interações atômicas, e não mais no grau de agitação dos átomos, como era no caso do nosso calor sensível visto na aula passada. Muito bem, como a gente pode equacionar matematicamente esse nosso calor latente? A equação que dimensiona esse calor é dada por Q igual a M vezes L, onde M é a massa e L a gente vai ter como a nossa constante de calor latente. Como assim? Todo material, uma massa de material, que a gente quer converter ela em uma outra forma de organização microscópica ou cristalina, ela vai ter uma certa resistência para isso, ou seja, os átomos vão ter uma certa resistência a mudar de configuração. E essa resistência, ela é dimensionada por essa constante, a constante do calor latente. Ou seja, vamos supor que temos a água e ela oferece uma certa resistência para ir a vapor, certo? Ou seja, ela tem um certo valor para a constante de calor latente, um certo valor, X. E agora vejamos, por exemplo, um outro líquido, um líquido, não sei, talvez mais viscoso, mais resistente a virar vapor, ou seja, que necessita de muito mais energia para mudar a sua configuração microscópica ou cristalina. A constante de calor latente desse líquido mais resistente, mais difícil de mudar sua configuração, vai ser muito maior, ou seja, a energia associada para mudar um pouquinho de massa dele vai ser muito grande, porque esse pouquinho de massa se encontra multiplicado por uma constante muito elevada, em comparação a, por exemplo, a da água, onde essa mesma massa se encontraria multiplicada por uma constante um pouquinho menor e, portanto, estaria associada a uma energia também um pouquinho menor. Dessa forma, a gente pode dimensionar usando essa relação entre calor desprendido na mudança de estrutura cristalina e a massa que sofreu essa mudança, a gente pode dimensionar usando essa constante de calor latente o quão atraídos estão os átomos de um objeto, usando termos simples, ou seja, o quão difícil é você alterar microscopicamente a maneira que as moléculas ou os átomos de um composto estão organizados. Portanto, para concluir, nessa aula a gente viu que nem todo o calor está associado a mudança de temperatura e que, por exemplo, o calor latente é um calor associado à forma que a gente pode mudar a estrutura cristalina microscópica de um objeto e não necessariamente mudar sua temperatura, ou seja, é um calor, uma energia associada à mudança de estado físico da matéria e não da sua temperatura. Portanto, de posse desse conceito, na próxima aula a gente vai estudar um pouquinho do conceito de equilíbrio térmico e ver como a gente pode usar esse conceito para estudar sistemas isolados.
Muito obrigado, até a próxima.